Olá, semioticistas. Hoje nós vamos falar do programa narrativo. E lembremos que nos vídeos anteriores nós vimos falando dos enunciados, que existe o enunciado de fazer e o enunciado de estado. Então, a comunicação hierárquica de enunciado de fazer e enunciado de estado, ela define exatamente o que nós chamamos de programa narrativo, que consiste na unidade operatória elementar da organização narrativa de um texto. Então, a primeira concepção de narrativa, ela é, como nós vimos, na verdade, ela é a de sucessão de estados e de transformações. Os textos que foram citados podem ser simplificados da seguinte maneira. Por exemplo, no texto História de uma Gata, a gata se relaciona ora por conjunção, ora por disjunção com um objeto de valor, sendo as mudanças de estado ocasionadas por transformações como, por exemplo, a gata sai para a rua, o dono da gata barra a gata na portaria, a gata volta para a rua, etc. No outro texto que nós analisamos, já citado, intitulado Gota d'Água, sucedem-se estados de conjunção e de disjunção do sujeito jazão com os objetos de valor, graças às transformações operadas pelos sujeitos Joana, Creonte e pelo próprio jazão. Então, vamos definir o que seria o programa narrativo. O programa narrativo, na semiótica, ou conhecido como sintagma elementar da sintaxe narrativa, ele define-se como um enunciado de fazer que rege um enunciado de estado. É um enunciado de fazer que rege um enunciado de estado. Portanto, integra estados e transformações. Então, retomando assim alguns dos textos que já foram analisados nos vídeos anteriores, pode-se representá-los como programas narrativos, uma fórmula onde nós teríamos Pn igual a F, um colchete de S1, que entra em um estado de transformação de um sujeito 2, que tem uma conjunção ou disjunção com um objeto valor. Então, vejamos, por exemplo, nos dois textos analisados, 7 programas narrativos. 4 no primeiro texto, que nós analisamos, intitulado História de uma Gata, e 3 programas narrativos no segundo texto, analisado, intitulado Gota d'Água. Então, no primeiro texto, História de uma Gata, nós temos um programa narrativo 1. A gata recebe do dono os objetos de valor, apartamento, detefon, comida, carinho, etc. O sujeito do fazer é o dono da gata. A transformação exatamente é de acariciar, de alimentar a gata. E o sujeito de estado, que tem a sua situação alterada, é a gata. Então, nós temos uma primeira função uma função do programa narrativo, que seria o de acariciar e alimentar, onde um sujeito 1, que é o dono, transforma o sujeito 2, que é a gata, através da conjunção dos objetos de valor comida, carinho. O programa narrativo 2, ainda no primeiro texto, acontece quando o dono da gata toma da gata os objetos valor. Então, o sujeito do fazer é o dono. O fazer é barrar a gata na portaria. E o sujeito de estado é a gata. Então, nós temos uma função de barrar na portaria que consiste na sujeito 1, que é o dono, que transforma o sujeito 2, que é a gata, através da conjunção ainda dos
dos objetos de valor, né, comida, carinho. Onde, uma vez a gata sendo barrada na portaria, não terá mais nem comida nem carinho, né? Terceiro programa narrativo acontece quando a gata sai de casa para a rua e com isso adquire os valores de liberdade e como no texto diz, de ser mais eu, mais gata. E nesse caso nós temos o sujeito do fazer, que é nesse programa narrativo 3 é a gata, a transformação é a de sair para a rua e o sujeito de estado é a própria gata. Então nós temos uma função de sair de casa ou sair para a rua, onde nós temos um sujeito 1, que é a gata, que transforma um sujeito 2, que é a mesma gata, através da conjunção de objetos de valor, nesse caso a liberdade ou a identidade. E o programa ainda temos o programa narrativo 4 no primeiro texto, onde a gata, ao ficar em casa, ela perde os valores de liberdade e de identidade. Nesse caso, nós temos o sujeito do fazer, que é a gata, a transformação, que é a de ficar em casa, o sujeito de estado é a gata. Então, nesse quarto programa narrativo, ou esse quarto programa narrativo, pode ser resumido através da fórmula F de ficar em casa, do sujeito 1, que é a gata, que transforma o sujeito 2, que continua sendo a gata, através da conjunção de objetos de valor, nesse caso a liberdade e a identidade. Vejamos agora os três programas narrativos presentes no segundo texto analisado, intitulado Psicanálise do Açúcar. Bom, o programa narrativo primeiro desse texto acontece quando a usina cura o açúcar e dá-lhe a brancura do cristal. Nesse caso, o sujeito do fazer é a usina. A transformação é a de purificar e o sujeito de estado é o açúcar. Então, nós temos uma função que é de purificar, onde há um sujeito 1, que é a usina, que transforma um sujeito 2, que é o açúcar, através da conjunção de objetos de valor, como a brancura ou a pureza. Temos um segundo programa narrativo, onde o tempo mela o açúcar, tira-lhe a brancura e a pureza. E aqui nós temos o sujeito do fazer, que é o tempo, a transformação é a de melar ou de desmascarar, e o sujeito de estado é o açúcar. Então, nesse segundo programa narrativo, nós temos a função de melar, onde nós temos um sujeito 1, que é o tempo, que transforma um sujeito 2, que é o açúcar, através da conjunção de objetos de valor, que nesse caso é a brancura ou a pureza. E, finalmente, nós temos o terceiro programa narrativo encontrado nesse texto, onde o banguê ele purga o açúcar pela mistura com o barro. Então, nesse caso, o sujeito do fazer é o banguê, a transformação é a de purificar, o sujeito de estado é o açúcar. Então, vejam que nós temos uma função de purificar, onde há um sujeito 1, que é o banguê, um sujeito 2, que é o açúcar, que é transformado pelo sujeito 1, através de uma conjunção dos objetos de valor, que seria a brancura e mais o escuro. Correto? Então, esses 7 exemplos que acabo de mencionar, de citar, eles deixam entrever, na verdade, diferentes tipos de programas narrativos, segundo diversos critérios. Então, nós vamos ver no próximo vídeo esses critérios que fazem com que os programas narrativos se diferenciem.